E esse ano, o que é interessante, só para colocar um pouquinho de pimenta aqui na conversa já inicial, né, Bel? Nós iniciamos o quadriênio, né? Então, desde o ano passado, a gente vem discutindo muito essa questão de a pesquisa de impacto, né, causar mais impacto na pesquisa, e os produtos tecnológicos, ele vem demonstrando, não somente nos programas profissionais, mas também acadêmicos, a importância de trazer a prática, trazer ali os resultados aplicados nas nossas pesquisas, né? Boa. É verdade, verdade. Bom aqui. Pela Unifesp, seja bem-vindo. Vamos lá? Vamos? Vamos? Então tá. Vamos. Bom, novamente aqui, agora oficial, seja bem-vindos a essa sessão. A gente está chamando de workshop, mas não teremos a parte ali do hands-on, não podemos, infelizmente, não temos como colocar a mão na massa, quem sabe depois a gente até prepara alguma coisa. A intenção é que a gente traga um pouco das nossas discussões, tanto no PPGA quanto no PPGP aqui da Uninove, fora o que a gente já vem discutindo no âmbito do ENAMPAD, em outros eventos, e tentar contribuir de alguma forma até para que a gente também receba este ano no SINGEP alguns produtos tecnológicos e a gente possa cada vez mais contribuir com outras instituições e que as outras instituições possam contribuir conosco no aprimoramento deste, que é um desafio. A gente está aqui batendo cabeça já tem bastante tempo, eu falo só eu, a gente já está discutindo há quase 10 anos, né, Cristina, Isabel, sobre o que é o produto tecnológico, como relatar, e até o final dessa sessão a gente pretende, inclusive, trazer aqui algumas oportunidades de como publicar isso, né, Cris e Bel? Aonde colocar, porque esse é um outro desafio. Então, eventos é um caminho, mas depois, se tem algum canal ali, algumas revistas que a gente pode tentar direcionar, então a gente acaba a nossa fala de hoje tentando trazer aí algumas oportunidades. O nosso workshop, então, foi aqui elaborado, aqui produzido pela professora Cristina, que é a diretora do PPGA, Isabel, diretora do PPGP, e eu, o Luciano. Presidente do SINGEP. Presidente do SINGEP, isso, não menos importante, o presidente do SINGEP. Isso aí. É isso aí. Nossa agenda, então, ela se divide aqui em 2 tópicos principais, entendendo um pouco mais sobre os PTTs, então, não é nossa intenção nos debruçarmos muito sobre esse ponto, mas é importante fazer esse esclarecimento inicial para que a gente saiba ali onde a gente está pisando, aonde que a gente pode direcionar os nossos esforços. E depois, a parte principal é como é que eu encapsulo esse PTT em um relato. Essa eu acho que é o core da nossa discussão de hoje e também, como a gente disse, nós abrimos aqui para que vocês possam também fazer algumas considerações. Pode colocar no chat, eu, a Cris e a Bel, a gente vai tentar aqui acompanhar o chat. E no final tem um momento para que a gente abra para algumas discussões. Cris, quer assumir aí? Vamos lá. Quero só dizer que todos são muito bem-vindos aqui. Só começar dizendo isso para todos. E se alguém não me conhece, eu sou a professora Cristina Martins e é uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que a gente tem feito aqui nos PTTs. A gente começa trazendo um conceito, que é um conceito que vem do relatório da CAPES, que está também disponível na página da ANPAD, lá quando fala das submissões dos PTTs ao ENAMPAD. Né? Então, conforme o relatório da CAPES, e tudo que nós vamos falar aqui, nós nos baseamos no que a CAPES rege sobre PTTs. Conforme o relatório da própria CAPES, produto é o resultado palpável de uma atividade docente ou discente, podendo ser realizado de forma individual ou em grupo. O produto, e por que aqui a ênfase em produto? Porque o PTT é um produto técnico-tecnológico.
Somente ao recebimento pelo cliente receptor, que só terá acesso após a conclusão dos trabalhos. Já o produto técnico-tecnológico é um objeto tangível com elevado grau de novidade, fruto da aplicação de novos conhecimentos científicos, técnicas e expertises desenvolvidas no âmbito da pesquisa na pós-graduação. Então, este é um ponto importante. Nós estamos falando aqui de quê? De produtos tecnológicos que são objetos tangíveis, que têm um grau de novidade e que são frutos de atividades desenvolvidas no contexto da pós-graduação. Esse é um conceito básico aí para a gente nortear um pouco a nossa conversa. Pode avançar, Lu. Começou a se falar em PTT mais ou menos lá por 2017, 2018, quando foi criado o primeiro grupo de trabalho da CAPES sobre produção técnica. Então, eles definiram, esse grupo, então, entende que tecnologia é a aplicação de conhecimentos científicos, técnicos e expertises usados para criar soluções transformadoras na forma de produtos, processos ou serviços. Por sua vez, o produto tecnológico, estamos repetindo o conceito, é um objeto tangível, com elevado grau de novidade, fruto da aplicação de novos conceitos científicos, técnicas e expertises desenvolvidas no âmbito da pesquisa na pós-graduação, usados diretamente na solução de problemas de empresas produtoras de bens ou na prestação de serviços à população visando o bem-estar social. Então, a lógica é que por trás disso tudo nós temos um problema a ser resolvido. E o produto surge como uma alternativa para resolver o problema, como uma solução para resolver o problema. Ele é, portanto, um objeto tangível que decorre das atividades da pós-graduação. Posso fazer uma intervenção, Cris? Eu acho que o que é interessante também... Tu e a Bel fiquem bem à vontade para fazer a intervenção. Sim. Eu acho que é interessante para o pessoal, principalmente os mais novatos ali, que está começando, os alunos, eu tenho que preparar meu produto, meu PTT, e o que é esse tangível? Quando a gente coloca tangível, às vezes a palavra é meio traiçoeira, porque a gente fala, então só vai produto físico. Não, nós produzimos muito, principalmente no campo da administração, processos, sistemas. Então, a tangibilização é você construir, a Cristina vai explorar um pouco melhor na avaliação, a Cristina e a Isabel vai explorar um pouquinho na avaliação. Então, essa tangibilização vem por meio de um processo científico, é a aplicação de técnicas, de métodos, que permitem, a partir de uma realidade estudada, trazer à luz para quem vai utilizar o seu produto, seja ele um processo, um sistema. A gente tem aqui um conjunto são 12, mas a gente vai explorar principalmente 11 produtos. Então, essa tangibilização, ela se dá pelo processo, ela se dá pelo impacto, ela se dá pela sua descrição, quando a gente fala de patente, pela suficiência descritiva. Então, não se enganem, essa tangibilização não é somente a questão do concreto, do físico, mas sim a tangibilização como produto a ser entregue a alguém. Então, não é somente uma ideia efêmera, não, você tem que trazer para o praticante algo concreto do ponto de vista, nem que seja descritivo, para que após a sua publicação, ele possa ser aplicável, não somente para um, mas também possa ser explorado e por outros, aí a gente vai discutir a questão do impacto. Tá? Somente, acho que esse é um ponto bem importante, que às vezes o tangível fica... tem que ser tangível, tá? Mas o que é intangível? Estou na área da engenharia, eu venho da engenharia, é fácil para mim pensar em tangível. Na administração, o que é tangibilizar o produto, né, Cris? Excelente complemento. Vou ajudar aqui a complementar também a fala da Cris e do Lu. Quando a gente começou, né, a CAPES construir esse grupo de trabalho para desenvolver esses PTTs, é importante que a gente saiba que na nossa área são 12 produtos, né? Como o Lu falou, nós vamos falar dos 12, mas a gente vai focar em 11 aqui, depois ele explica por que exatamente, por causa do evento.
Mas o que é importante a gente entender, e às vezes algumas pessoas ficam um pouco confusas, né? São quase 40 produtos no todo, eu não tenho bem na memória aqui. Só que cada área, né, a CAPES, ela contempla quase 40 produtos. A nossa área específica, 27, de administração, economia e turismo, né, a gente usa 12, que são os 12 que nós vamos apresentar aqui. Então é importante a gente entender, mas eu vi tal produto também que é aceito pela CAPES. Sim, tem outros produtos que são aceitos pela CAPES, mas não na nossa área. Então é importante que a gente saiba para que a gente não confunda e saiba que exatamente são 12 na nossa área e nós temos que focar nesses 12 em nossa área de administração. Então nós temos a CAPES, ela contempla outros, mas a gente foca nesses 12 na nossa área, tá? Porque às vezes a gente fica meio, eu já fui em algumas palestras em outras instituições, que as pessoas ficam assim, mas eu já vi que tem editoração, eu já vi que tem evento, por que eu coloquei evento e não contempla? Sim, outras áreas contemplam a fazer eventos como sendo, organização de eventos como sendo um produto. Outras áreas aceitam editoração como sendo um produto, mas a nossa área não. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque lá no começo da quadrenal passada, muitas pessoas acabaram colocando desses 40 produtos, outros produtos que não a nossa área e foram desconsiderados, né? Então, é importante. Às vezes é muito básico, mas para quem às vezes está conhecendo o produto agora pela primeira vez, é importante que saiba disso. Para só um complemento aí, tá bom? Adiante, Lu. Acho que isso aqui nós vamos falar em 2 momentos da nossa conversa. Vamos falar agora para que todos se familiarizem e mais adiante nós vamos retomar novamente, porque isso aqui é o coração dos PTTs quando a gente fala em avaliação de PTT, seja pelo ENAMPAD, seja pelo SINGEP, seja pela CAPES. Porque aqui nós temos os critérios de avaliação, que são os critérios que diferenciam um produto tecnológico de um produto técnico. E são os critérios que a CAPES utiliza para avaliar os PTTs que nós geramos nos programas profissionais, são os critérios que os avaliadores do ENAMPAD vão utilizar para avaliar os PTTs submetidos lá, que os avaliadores do SINGEP vão utilizar para avaliar os PTTs submetidos. Então, o primeiro ponto a ser considerado é a aderência. Quando nós falamos em aderência, nós queremos nos referir a se o produto que foi gerado é aderente com o programa de pós-graduação ou com a área que nós estamos falando especificamente. Se a gente for pensar na avaliação da CAPES, eles vão ver se aquele produto é aderente com o programa de pós-graduação. Por exemplo, nós estamos falando do programa de pós-graduação em gestão de projetos, nós não podemos gerar, sei lá, uma patente de medicamento, porque isso não tem nada a ver com gestão de projetos, não tem aderência. Quando nós estamos falando de um evento do SINGEP, por exemplo, será que o PTT que nós vamos fazer tem aderência com os temas do SINGEP? Então, aqui o nosso foco, a aderência é para o contexto onde eu estou encaminhando. Tá? Então, a aderência é se ele se encaixa dentro daquela temática, seja do evento, seja o eixo central, né, a área de concentração do programa de pós-graduação. Uma vez ele estando aderente, então ele será de fato avaliado. No momento que ele é avaliado, a gente começa a olhar então para os critérios de avaliação. Um primeiro deles é a inovação. E aqui é muito importante entender qual o conceito de inovação que é adotado pela CAPES. A gente tem N conceitos de inovação na literatura, mas aqui o que vale é apenas o conceito de inovação definido pelo grupo de trabalho da CAPES. Ou seja, a inovação é entendida aqui como a intensidade de uso de conhecimento inédito utilizado para a criação do PTT. Então, um produto derivado da adaptação de conhecimento existente será considerado um produto técnico e não tecnológico. Então, a lógica é o quanto de conhecimento inédito
nós usamos para criar o PTT. Nós só nos baseamos em conhecimentos já estabelecidos na literatura, já consolidados, então ele tem um pequeno grau de inovação. À medida que nós combinamos conhecimentos ou que nós buscamos conhecimentos inéditos, vai aumentando o grau de inovação utilizado no desenvolvimento desse PTT. Tá? Não adianta querer dizer, por exemplo, o meu PTT, não existe PTT igual ao meu, então ele é super inovador. Não, não é esse o raciocínio. O raciocínio é intensidade de uso de conhecimento inédito para desenvolver o PTT. Tá? Então, nós precisamos ter clareza desse conceito. Outro conceito que é importante aqui é a complexidade. A complexidade representa o grau de interação entre atores, relações, conhecimentos necessários para a elaboração e desenvolvimento do PTT. Então, aqui eu não estou falando se ele é complexo de ser utilizado ou se ele é um produto fácil, não é esse o foco. O foco é, para desenvolver ele, eu precisei envolver diferentes atores, eu precisei, eu fiz, sei lá, usei diferentes métodos de pesquisa, fiz entrevistas, fui a campo, diferentes atores, stakeholders foram envolvidos aí para que a gente pudesse chegar nos resultados da pesquisa e então desenvolver o PTT. Foram combinados atores e conhecimentos para essa construção. Então, essa combinação, essa interação entre atores e conhecimentos é que é avaliada o quanto esforço nesse sentido foi desenvolvido para que a gente pudesse ter o PTT. Quanto mais, maior é o grau de complexidade. Quanto menos atores envolvidos, menos conhecimento inédito envolvido, menor é o grau de complexidade do PTT. Alguém quer fazer alguma pergunta? Carlen Fonseca? Tá bem. Estava só com o microfone aberto, perdão. Então, vejam, inovação e complexidade são analisados no processo de desenvolvimento do PTT. Uma vez ele pronto, então eu vou olhar para o impacto e para a aplicabilidade que ele tem. Quando a gente fala em impacto, se ele é relacionado com as mudanças causadas pela introdução desse produto no ambiente. Então, se esse PTT foi aplicado e já teve resultados, eu falo que ele tem um impacto realizado. E aí eu preciso explicar que impacto realizado é esse, quais foram as contribuições recebidas, as mudanças causadas no ambiente a partir do momento que ele foi implementado. Se ele ainda não foi implementado, então eu digo que ele tem um impacto potencial apenas, porque ainda não houve essa implementação que permita nos entregar resultados já do uso do PTT. Um outro ponto é a aplicabilidade, que o raciocínio é o mesmo. Se ele já foi aplicado, então foi fácil de aplicar esse PTT, ele é fácil de ser empregado, ele pode ser replicado em diferentes ambientes, contextos e grupos. Então, a aplicabilidade também, ela pode ser uma aplicabilidade realizada, à medida que o PTT já foi implementado, já foi implantado, ou ela pode ser apenas uma aplicabilidade potencial se ele ainda não foi implantado. Repetindo, inovação e complexidade são avaliados no processo de desenvolvimento. Impacto e aplicabilidade são avaliados uma vez o produto pronto. Esses conceitos são centrais e mais adiante a gente vai voltar neles pela relevância que eles têm. Não sei se vocês querem complementar alguma coisa, mas se não, podem seguir adiante. Só dar uma complementada, Cris, eu acho que você mesmo sempre reforça, né? Quando a gente fala de inovação e complexidade, é pelo processo. Impacto e aplicabilidade é um olhar mais de longo prazo. Então,
ele é após a produção, ali no contexto da produção, né, onde eu estou fazendo as entregas, e o quanto eu consigo trabalhar de longo prazo. E uma coisa interessante é que a gente fica tão focado, né, Cris? Eu sei que a gente vai explorar depois, mas a gente fica tão focado na inovação não quer ineditismo, mas reduz tanto a aplicabilidade quanto o impacto. E o que será que a gente está procurando, né? Eu lembro, nós tínhamos até um professor aqui que falava muito de inovação frugal. E muitas vezes é você olhar para soluções simples e que tragam benefícios reais e de curto prazo para as pessoas que de fato precisam. Esse é um questionamento que eu acho que se faz muito com relação à academia, né? O que a gente está entregando para a sociedade? É só uma questão de reflexão mesmo, né? É complexo porque calma aí, a complexidade não é somente aumentar o número de variáveis para dizer que olha só o que eu fiz. Não, a complexidade está realmente no fato de que foi necessário certa complexidade para produzir esse produto, para levar ele até a sua fase final. Então, houve certa complexidade. E como a gente disse, depois a gente volta nessa discussão, né, Cris? Mas são itens que eu acho são facilmente compreendidos como conceitos. Mas na hora que vocês estão colocando no papel, é difícil. A gente bate muito a cabeça por aqui. Fechamento de sucupira, aqui, quem diga, né? Isso aí. Verdade. Bom, eu vou pegando então por aqui, aproveitar esse slide, a gente colocou também a título de reflexão. Vou falar um pouco do meu ponto de vista e depois a Cristina e a Isabel elas falam um pouco do ponto de vista dela. Quando eu estou com os meus alunos, orientando os alunos para que a gente gere ali uma produção tecnológica a partir de uma pesquisa. Então, seja ela no contexto da dissertação ou no contexto da tese. Eu fico bem mais... Estou tentando buscar uma palavra aqui mais fácil, Cris, mas eu fico bem confortável de não olhar para o PTT, não olhar para o produto. Eu quero olhar para a solução, que é uma das coisas que eu falo muito para os meus alunos. O que você tem de problema? O que você está olhando? Qual que é o gap que você está tratando? Porque se a gente pensar em encapsular o produto antes de saber claramente qual é o problema, isso pode causar para a gente algumas restrições. Então, é aquela história, eu não sei o que eu vou gerar de solução, mas tem que ser patenteável. Calma aí, não tem que ser uma patente. Será que todo produto tem... nós vamos falar um pouquinho dos produtos. Ou não, nosso produto tem que ser um curso. Nosso produto... E eu vejo muitas vezes que a gente fica muito preocupado ao gerar um produto tecnológico de encapsular antes de ter com clareza o problema. Então, eu sempre falo para eles, vamos pensar na solução. Se eu penso na solução, eu tenho que pensar no problema que eu estou resolvendo. Qual que é o problema que eu estou resolvendo? Então, além disso, se eu tenho um problema, como você descreveria essa solução técnica e tecnológica? Porque daí, principalmente, para você levar até uma patente, ou saber se você vai desenvolver um software, ou vai um livro. Então, que tipo de produto será encapsulado, ele tem uma relação muito forte com a descrição que você faz da própria solução. Em que campo ou área tecnológica você está enquadrado? Então, eu estou na administração, mas eu estou fazendo aqui principalmente a administração da produção. Então, tem uma ligação muito forte com a engenharia, é um trabalho interdisciplinar, eu tenho que trazer outras áreas, a tecnologia, então trazer o pessoal de TI para cá, eu tenho um braço tecnológico muito forte, embora seja de gestão de redes, de cadeias de suprimentos. Então, como é que você descreveria essa solução? Como é que você descreveria a área em que ela está enquadrada? Que tipo de profissional lidaria com esse tipo de problema? Isso aqui é muito importante, principalmente quando você vai levar até uma solução um pouco mais sofisticada, como a patente. Porque uma das questões que a gente tem na patente esta solução ela seria facilmente desenvolvida por um técnico da área?
se ela é facilmente desenvolvida, então ela é de baixíssima complexidade, ela é uma solução comum, então não merece ser patenteável. Então, existem alguns questionamentos, então a gente colocou essas questões para levar vocês mesmo à reflexão, mesmo ali no início ou durante o desenvolvimento do produto tecnológico. A solução que você propõe é obtida naturalmente por dedução lógica? Isso é o que eu estava comentando agora. Então, opa, chegou nesse ponto. Então quer dizer, Luciano, que o meu PTT não é viável? Não, quer dizer só que não vai ser patenteável, mas pode ser que você faça um curso. No contexto de uma empresa, a solução veio facilmente, mas será que todas as empresas elas chegarão a esta solução que foi dita como óbvia? Lembra, eu acho que ao longo do tempo a gente escuta, né? Mesmo óbvio tem que ser dito. Então, muitas vezes, para trazer benefícios a outras empresas, eu posso encapsular isso num curso, num livro, eu posso encapsular isso num relato técnico. Então, isso pode trazer benefícios a uma grande quantidade de empresas e que isso traz impacto. Olha lá, não tem talvez a inovação, não tem alta complexidade, mas ela traz impacto, porque essa solução simples, ela trouxe 20% de redução de fila de espera em algum lugar. Opa, mas eu não pensei nisso. Como é que eu não pensei nisso antes? E uma coisa muito importante, eu lembro disso e eu sempre falo aqui, desde 2016 eu escutei uma provocação, a gente já vai para quase 10 anos, que é o que diferencia a gente aqui na academia, nós na academia, de uma consultoria, não desmerecendo uma consultoria, muitos de nós somos consultores também, mas o que nos diferencia como acadêmicos, como cientistas, como criadores de conhecimento de uma consultoria empresarial? Primeiro, entender o estado da arte, então entender o que se criou, né, com lentes teóricas e tudo mais. E quando a gente fala principalmente de patentes, softwares e tudo mais, o estado da técnica. Então, de um lado, a gente tem o estado da arte, do outro lado, a gente tem o estado da técnica. E quando a gente está produzindo o nosso produto técnico-tecnológico, principalmente dentro do contexto da tese, você verificou o estado da arte? Você verificou o estado da técnica? Aonde você avança? Acho que isso, até para encerrar minha fala nesse slide, isso principalmente para o doutorando seria obrigatório. Onde você está avançando? Pode ser um tijolinho pequeno, mas qual é o teu tijolinho? É o e daí? Cris, Bel, quer complementar alguma coisa aqui? Não? Pode seguir, então, não. Aqui nós temos os produtos que a Bel falava antes, né? A nossa área de administração escolheu 12 produtos que serão valorizados pela CAPES na área de administração. Então, sempre que nós falarmos em PTTs, o que vale são esses 12 produtos. Qualquer coisa que é fora disso pode ser gerado por nós, pode estar lá no nosso CV Lattes, mas não se enquadra para avaliação CAPES dos programas profissionais, não se enquadra nas chamadas de trabalhos de PTTs feitas pelo ENAMPAD, pelo SINGEP ou por outros eventos que chamem produtos técnicos tecnológicos. Nós vamos passar rapidamente um pouquinho sobre cada um desses produtos, mais para familiarização, especialmente de quem não conhece muito sobre o tema, mas eu quero destacar que aqui dos 12 produtos, nós não vamos nos deter no número 12. O número 12 é o produto bibliográfico na forma de artigo técnico tecnológico. Por que nós não vamos falar sobre ele? Porque a nossa chamada de PTTs, seja do SINGEP ou mesmo a que foi para o ENAMPAD, ela foca nos 11 primeiros, porque o último produto bibliográfico na forma de artigo técnico tecnológico, no SINGEP nós temos a chamada de artigos tecnológicos e relatos técnicos, que é onde está o 12º tipo de PTT. Tá? Então, para efeitos agora da chamada de PTTs do SINGEP, ou sempre que vocês forem trabalhar com PTTs, perdão, são coisas diferentes. Sempre que se fala em PTT, são os 12.
mas para efeitos da chamada do SINGEP, nós vamos falar só dos 11 primeiros. Então, nós vamos passar rapidamente um slide sobre cada um. Pode avançar, Luciano, por favor, para a gente se familiarizar. Empresa ou organização social inovadora. Eu não vou ler tudo que está no slide, depois vocês podem ter acesso. Isso são informações que vêm da CAPES, tá? Mas aqui acho que vale a pena a gente destacar a definição. É uma nova empresa ou uma organização formada com base em produto, serviço ou processo tecnológico desenvolvidos por docentes e ou discentes no âmbito do programa de pós-graduação. Então, aqui, um exemplo clássico seria uma startup desenvolvida em decorrência de uma pesquisa ou de diversas pesquisas, enfim, em decorrência da nossa atividade no programa de pós-graduação, seja de alunos, seja de professores ou egressos, e ela tem que ser uma organização inovadora, tá? Aqui tem alguns exemplos, e foi destacado aqui o startup, né? E não se aplica a casos de empresas não baseadas em produtos, serviços ou processos desenvolvidos na pós-graduação. Por quê? Porque o nosso foco aqui são produtos decorrentes da atividade da pós-graduação. Tá? Acho que esse é um caso mais simples de se entender, é uma empresa que foi criada em decorrência do resultado das nossas pesquisas. Vamos avançando e, se vocês tiverem dúvida, também vão colocando no chat. Processo, tecnologia, produto, material não patenteável. Esse é um exemplo de produto técnico-tecnológico que tem sido bastante gerado, particularmente aqui no PPGP da Uninove. Qual é a definição? Produtos e ou processos tecnológicos que, por impedimentos legais, não apresentam um mecanismo formal de proteção em território brasileiro, incluindo quaisquer ativos de propriedade intelectual, como, por exemplo, métodos terapêuticos ou cirúrgicos. Claro, aqui está trazendo um exemplo de outra área, né? Esse caso, se a gente faz um estudo e a gente finaliza o estudo propondo um modelo que pode ser aplicado para um fluxo de negócio, para um processo empresarial, por exemplo, este modelo pode ser considerado um produto não patenteável. Bel, eu acho que aqui tu poderia agregar com algum exemplo pela tua experiência também. Sim, sim. Algumas teses, por exemplo, até dissertações do nosso programa, como a Cris trouxe, a gente já fez alguns produtos, processos. Por exemplo, um processo de gestão de projetos, especificamente dentro de uma empresa, incluindo outras teorias ali junto, onde tem um processo que seja aplicado, né? A gente já fez um processo de transferência de conhecimento em gestão de projetos, e esse processo, na maneira de como ela é aplicada, já fizemos um processo de aprendizagem dentro de gestão de projetos também. Então, tem todo um framework de como esse framework deve ser aplicado dentro da organização para melhorar a aprendizagem, o outro para melhorar a transferência do conhecimento. Então, são alguns exemplos que a gente, na prática, já fez e até já começou a aplicar dentro de algumas empresas, né, com esse processo. Isso não foi considerado um material, né, um produto para ser patenteado ao mesmo tempo, por isso que é não patenteável, e ele se transformou um processo em um produto, né? Um processo que dê para aplicar dentro de uma organização. A gente já viu até em alguns momentos, quando eu estava com uma avaliadora lá na CAPES, alguns processos dentro de empresa, que aí é que a gente tem que tomar até um pouquinho de cuidado. Eu vou até avançar um pouquinho aqui, Cris e Lô, porque algumas vezes a gente via a pessoa colocando lá uma consultoria, até acho que foi o Lu que comentou lá no início, né, sobre consultoria. Uma consultoria de aplicação de algum processo dentro da empresa. Só que não especificava o processo especificamente, sim comentava nesse relato sobre a consultoria. Isso é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o serviço em si, ele não é um produto, né? Que é o que a gente comentava anteriormente. A gente tem que ter o processo específico, tem um modelo a ser implementado, isso é que deve ser relatado, né? Nesse processo ou produto não patenteável dentro da organização.
Eu não sei se, né, se ficou claro, mas Excelente, alguns Bel. frameworks, algumas questões assim que dá para como aplicar, então a gente coloca isso nesse material. Ah, não é patenteável, então é um processo, um produto não patenteável, né? Excelente. E Eu queria muito fazer um diferente do modelo teórico, simplesmente, ele é algo que é aplicável em contexto prático. Desculpa, Luciano, te atrapalhei aí. Então, só fazendo um complemento e responder aqui a Luana. A gente tem que tomar um pouco de cuidado e, assim, eu acho que a CAPES ela foi mãezona, nossa mãezona, ao escolher este produto. Porque cabe tudo. E aonde cabe tudo, a gente sabe, às vezes não cabe nada. Então, a gente colocou essa observação, que ela é muito importante. O que a Bel falou ali no contexto da avaliação da própria CAPES. Aí você fala, coloquei lá porque cabe nesse. Ok. Qual que é o rigor? Quais são as evidências dessa produção? Qual foi o processo científico por trás dessa criação? Lembra que a gente tem que ser, nós vamos ser avaliados. E até a própria Luana coloca, encaixa-se aqui um protocolo digital para diretrizes. Sim, pode ser que sim, Luana. Você só vai ter que garantir que a descrição ela seja suficiente e o processo de construção seja no âmbito da sua pesquisa. Esse é um outro ponto que os produtos eles carregam certo problema quando a gente comentou aqui, é uma empresa, como a Cris colocou no primeiro. Tá, mas a empresa eu já tinha e tal, o CNPJ foi criado há 10 anos atrás e essa empresa vai ser meu produto técnico-tecnológico. Não. Pode ser que essa empresa ela foi o locus de pesquisa para criar um produto. E você não conseguiu o produto e diz que existe um produto novo dentro da empresa. Há uma certas confusões nesse sentido. Então, eu vou falar daqui a pouco até das patentes, Cris, mas o que é importante? Para garantir a patenteabilidade de um produto, é exigido algumas condições. Eu não consegui, foi o que a Bel falou. A Bel até desenvolveu aqui, em um dos alunos, um framework. Legal. E esse framework, há uma série de prescrições que ajudam as empresas a solucionar um problema. Isso foi feito no âmbito da pesquisa, isso teve um estudo de caso, houve, inclusive, um potencial de aplicação para empresas no mesmo contexto, há um descritivo com relação ao tipo de empresa, o tipo de situação a ser aplicado, quais são as condições para esse framework prescritivo ser aplicado e não dá patenteabilidade. Ou seja, show de bola. Então, quer dizer, pode ter um alto impacto, uma ótima aplicação, não tem inovação que garanta ali a patenteabilidade, mas estamos cumprindo o nosso papel como pesquisadores. Era isso aí, Cris. Só complementando, Lu e Cris, desculpa, a pergunta da Luana, né? Como o Lu já tinha até respondido, só para deixar claro, se encaixa sim uma criação de um protocolo digital para diretrizes nesse número 2 de processo ou produto. É só como o Lu falou, é a maneira de descrever, né? Mas se encaixa, com certeza. Acho que alguém levantou a mão, né, Cris? A Viviane, ela complementa a relação ao framework, que ele caberia primeiro um e o segundo item. Na verdade, o segundo, Vivi, na verdade, como framework, né? Tá bom. Obrigada. A Priscila levantou a mão, a gente acabou não combinando, Priscila, já te passa a palavra, a gente acabou não combinando se a gente ia abrir para perguntas durante, eu tenho receio que a gente se estenda muito se a gente abrir para perguntas durante, Luciano e Bel. Colocar no chat, a gente acabou não combinando. Depois, senão, a gente vai acabar... Se puder ser, Priscila, coloca a tua pergunta no chat, daí nós vamos aproveitando e vamos conversando e vamos respondendo. Tá bem? Daí, se no final não der tempo de responder todos, a gente se compromete em dar retorno. Vamos para o próximo, então, porque a gente tem bastante material para apresentar e o tempo anda muito rápido. Relatório técnico conclusivo. A ideia do relatório técnico conclusivo é um relatório, de fato, contendo informações sobre o projeto ou atividade desenvolvida, desde o seu planejamento até as conclusões. Indique em seu conteúdo a relevância dos resultados e conclusões em termos de impacto social, econômico e aplicação do conhecimento produzido.
né? De fato, um relatório técnico conclusivo, antes a Bel e o Luciano falaram sobre a consultoria. Se no contexto da nossa pesquisa foi desenvolvido algo numa empresa, por exemplo, eu desenvolvi lá um estudo de caso ou uma pesquisação, fiz uma intervenção num certo contexto, ao final do estudo, eu posso fazer um relatório técnico conclusivo, falando do como era antes, que intervenção foi feita por meio dessa pesquisação, que resultados a gente obteve no final, né? E isso pode se configurar um relatório técnico conclusivo, né? A título de exemplo. Então, a ideia é que o relatório faça esse relato de algo que foi feito, implementado e que gerou resultados, né? E o produto acaba sendo o relatório. Querem complementar alguma coisa, Bel, Luciano? Sempre tem, eu complemento, eu e a Cris, a gente conversa bastante sobre esses tempos, a gente estava conversando sobre o relatório, né, Cris, técnico conclusivo. É importante que a gente pense sempre no produto, né, mesmo sendo um relatório técnico conclusivo, eu trago um relatório mostrando, como a Cris falou, uma aplicação de algo. Eu tenho que mostrar que realmente eu fui lá e criei o processo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, bem rapidamente aqui para não me estender muito, alguma coisa que eu crio pode dar mais de um PTT. Por exemplo, eu criei o meu produto técnico, o meu PTT, que é um processo, tá? Eu tenho um framework, esse processo, como eu aplico esse processo. Depois eu fiz a aplicação, eu trouxe um resultado, como a Cris falou. Eu faço um relatório técnico conclusivo sobre a aplicação daquilo, então eu já tenho 2 PTTs aí. Eu posso ter o PTT do meu processo e o PTT do relatório técnico conclusivo com a aplicação dele. Então tem que tomar cuidado que esse relatório técnico conclusivo não é só descrever a minha consultoria, é o mostrar o produto e o que essa intervenção do produto mostrou e deu resultado dentro da empresa, né, Cris? E só esse complemento. Isso mesmo, isso mesmo. E bem rápido, Cris, é por isso que eu me sinto muito confortável em não pensar no PTT inicialmente, e sim na solução. A Abel levantou uma coisa bem importante. Porque se você fica pensando em encapsular antes de ter a solução, você vai ficar louco e vai sempre estar mudando ou inventando 10 mil tipos de produtos. Então, ao final, com a solução pronta, você vai ter lá, vamos supor, não houve patenteabilidade, não tem patenteabilidade, mas eu desenvolvi o processo, mas eu não posso descrever o processo todo. Vamos supor, dentro do âmbito aqui, eu vim do chão de fábrica, e dentro de uma operação, você remodelou ali uma linha de produção, e isso trouxe ganhos de produtividade em 30%. Mas algumas etapas do processo, tanto é que a gente deixou aqui como cuidado com informações sensíveis dos clientes, dados confidenciais, LGPD. Então, você gerou uma economia de 1 milhão, 2 milhões para essa empresa. Pô, você quer melhor impacto do que isso? A gente falou, né? A Cristina e a Isabel vai explorar melhor, impacto real, né? E a aplicabilidade. Estamos aqui com a faca e o queijo na mão. Então, vai gerar-se ali um relatório técnico conclusivo, quase uma entrega, é o entregável, né? Não é o processo propriamente dito, mas os resultados desse processo. Se der para expor o processo, você teria um segundo elemento, né, que a Isabel comentou. É isso aí, Cris. Vou tentar ajudar na pergunta bem rapidinho da Priscila, né? Da Priscila, Cíntia, da Cíntia. A Priscila respondi ali no chat já. Ah, legal. A Cíntia, um relatório técnico conclusivo pode ser um manual? Cíntia, a gente tem sempre muita dúvida onde eu encaixo o meu PTT, né? E o meu PTT ele pode se encaixar em alguns diferentes tipos. O que vai determinar o que é melhor, como eu encaixo melhor, né? Quando eu relato esse PTT, eu sei dizer, esse manual, ele vai ser um processo ou ele é um relatório? Eu acho que ele é muito mais um manual, um processo, um material não patenteável. Depende muito, né, de como é esse teu manual, né? Agora, o relatório técnico conclusivo é muito mais uma aplicação de algo que eu já fiz e apliquei um produto lá. Eu já apliquei esse meu manual e aí ele resultou nesses resultados e aí ele pode se encaixar como relatório técnico conclusivo, porque ele foi aplicado e eu já estou mostrando os resultados aqui e estou relatando o que aconteceu com esse manual. Sem ele ser aplicado, eu acho que ele se encaixaria muito mais num processo.
Também entendo sabe? dessa forma. Tá? Eu vejo até de outra forma, até a gente publicou um livro agora, foi o que você falou, Bel, depende muito de como ela vê essa solução. Como manual a ser seguido, Cíntia, você pode fazer um material didático como livro. Você fala, quero a Também, divulgação e Como também quero pode material ser um material didático. que didático. utilizem isso Isso, em vários contextos. Então, você pode publicar isso. um livro e esse livro servir como manual. Então, é um material didático publicado Material como didático. livro. Isso. Que daí ele Então, vai ser como tá manual. vendo? Ó, o Luciano trouxe um exemplo que a gente pode pensar em várias maneiras de encaixar o produto da gente. Tem que ver onde ele vai ser melhor, né, relatado. Né? Então, E pode a ser um. melhor coisa para isso é a gente pegar o manual da CAPES, que fala sobre os produtos técnico-tecnológicos, para ver exatamente a descrição ali, sabendo como é o nosso produto, para ver onde ele melhor se enquadra. Aqui tem um outro PTT, que é a tecnologia social. Eu não me lembro de já termos desenvolvido alguma tecnologia social nos nossos programas aqui da Uninove, e olha que a gente já desenvolveu algum PTT. A tecnologia social é algo muito específico, é um método, um processo, um produto transformador, desenvolvido ou aplicado na interação com a população ou com o público em específico, né? E apropriado por ela, que represente solução para inclusão social e melhoria de condições de vida, e que atenda aos requisitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e replicabilidade. Então, vejam que aqui não é o pesquisador que vai, sei lá, desenvolver uma solução para ser aplicada num contexto de população de baixa renda. Não, o pesquisador vai lá nesse contexto, vai interagir com a comunidade, vai criar a solução vai emergir da comunidade com o apoio do pesquisador, e aí vai ser desenvolvido num contexto de simplicidade, com requisitos de simplicidade, de baixo custo, de fácil aplicabilidade, e a população vai incorporar isso na sua vida diária. Então, é uma coisa muito amarrada com o público ali envolvido, e tem esse, um papel muito forte de impacto social, de inclusão social. Então, esse Complemento, Cris. com uma característica bastante específica. Pois não, Luciano? Aqui eu vi só uma vez a Rô, eu lembro que a Rô tentou fazer tecnologia social no início, foi envolvido aqui, inclusive, com também uma Universidade da Bahia, toda uma interação, mas depois não deu certo justamente pela complexidade. Não tem a tecnologia, existe inclusive uma metodologia própria que vem ali, principalmente da área da educação e da saúde, que utiliza bastante a tecnologia social como inclusive um procedimento metodológico, mas nós, quanto pesquisadores, somos quase um facilitador para que essa solução ela possa emergir do processo, mas deste público que necessita da solução. Então, não é algo muito simples. Já vi utilizando, inclusive, pesquisação como principal forma de gerar esse impacto. De novo, o que a Cris falou, tem um impacto social muito forte e ele é criado no âmbito, no contexto em que a solução tem que emergir. Então, você vai ter que interagir, você vai ter que aprofundar o entendimento do fenômeno no locus de pesquisa. Viviane, evento não é considerado, tem que tomar cuidado para não confundir com evento, que a nossa área não vê evento como um produto técnico-tecnológico. Eu já vi, complementando o Luciano, eu já vi um software que foi considerado como uma tecnologia social, era um software de reciclagem junto com uma comunidade carente, só que eles não relataram como software e sim usaram como tecnologia social, entendeu? Então, eles preferiram botar nesse sentido. Eu acho que é importante, até para, como você falou do software, e a Vivi falou de IA, para não confundir a tecnologia aqui é o processo, a tecnologia quanto ao processo, quanto à criação do produto. Não é porque tem TI, não é porque tem tecnologia que é tecnologia social. Não confundam tecnologia social com o uso de tecnologia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ou não ter tecnologia. A tecnologia é o processo de construção de um procedimento, de um sistema, que pode não ter tecnologia.
Perfeito. E o exemplo que a Bel trouxe, vejam, era um PTT que podia tanto se aplicar como software, como tecnologia social. E aí os pesquisadores escolheram colocar como tecnologia social porque ele tinha exatamente essas características. A norma ou marco regulatório, e eu fiquei pensando no manual, que estava ali a pergunta no chat, dependendo do enfoque do manual, pode até ser uma norma ou marco regulatório, né? A norma ou marco regulatório são diretrizes que regulam o funcionamento do setor público ou privado, tem por finalidade estabelecer regras para sistemas, órgãos, serviços, instituições e empresas, com mecanismos de regulação, compensação e penalidade. Né? Isso é assim, mais frequente de acontecer no contexto público, né? Quando se desenvolve, sei lá, uma pesquisa e, em decorrência dessa pesquisa, se propõe algo para ser aplicado como uma nova norma, né, num certo contexto. Eu me lembro que nós já tivemos no BBGP uma dissertação que foi desenvolvida e que resultou numa contribuição que foi levada para editais públicos. Né? Então, esse tranquilamente se caracteriza como uma norma ou marco regulatório. Então, vejam que também tem uma característica bem específica, né? Então, lá o tal do manual, eventualmente, pode também se enquadrar aqui. Pode avançar, Luciano. Avança e já fala sobre isso, Luciano, que tu é um grande conhecedor do assunto. Não diria um grande, mas a gente vem apanhando aí nos últimos tempos. Então, a patente, a gente tem, inclusive, algumas discussões paralelas a respeito disso há um bom tempo. Ela exige um certo esforço, e eu diria que tem que ter um cuidado muito grande. A gente estava discutindo semana passada no colegiado. A patente ela tem alguma restrição, inclusive quanto você publicizar a própria pesquisa. Então, a patente é uma construção que tem um grau de inovatividade muito grande, né, inventividade muito grande. Ela exige alguns critérios. Ela exige prospecção tecnológica, que é o estado da técnica. Então, aonde você tem que fazer, inclusive, uma varredura pelas bases patentárias para entender se já houve alguma patente sobre essa solução que você está propondo. Uma vez que houve, então, se você está gerando uma solução baseada na outra patente, simplesmente copiando, não é patenteável. Você pode até usar essa patente como uma solução, desde que ela não tenha ali uma restrição de cessão, né? Então, as condições para que você construa uma patente, ela não é tão simples. Os documentos para você redigir patentes, hoje está muito mais fácil do que já foi. Então, a gente tem em patentes, a gente tem uma diferenciação, até eu já vou fazer o gancho, Cristina, para programa de computadores, embora esteja um pouquinho mais à frente, só para entender. As patentes nós depositamos. Programa de computador não é patenteável. Programa de computador, ele é registrado, ele é até um processo mais simples, e ele tem uma propriedade intelectual que é registrada e que você detém a propriedade disso de tal forma que você mantém em teu poder todo o código e grava ou deposita ali, registra o hash, que é um código garantindo que esse código não será utilizado, ou se for utilizado por outros, ele está invadindo o seu ativo, né? E então há essa diferenciação. Eu posso ter uma patente que é uma solução baseada em programa de computador, mas mesmo assim o programa de computador não é patenteável. Então, se eu gerar um programa de IA, baseado em IA, não é patenteável, ele é registrado como programa de computador. Agora, se eu tenho uma solução que é um processo que faz também uso de IA, é um processo que eu estou patenteando. Então, eu consigo patentear tanto objetos físicos, um desenho, quanto um rearranjo organizacional, determinada... Deixa eu só ver se essa pergunta é para cá, Cris. Instituição pública, eu acho que não. Eu vou seguir... É para anterior. Tá, depois eu... Aí eu já complemento com essas... Tá ótimo, obrigado. Então, eu acho que só a restrição com relação à patente. Se você tem patente,
tome bastante cuidado, que inclusive algumas das informações elas não podem ser publicadas. Inclusive uma recomendação que eu sempre dou aqui, até o grupo de pesquisa toma cuidado, porque você tem o período de graça, que é 1 ano que você tem para depositar, uma vez que está público essa solução. E é bem complicado, porque se você quer de fato ter a cessão de direitos sobre aquela solução, você não pode levar a público essa solução, só depois de depositar. Mas se alguém precisar de alguma dica depois, a gente pode conversar. Eu tenho até um materialzinho que eu posso compartilhar depois. É só procurar aí que a gente passa. Eu Alguém... vou complementar, Lu, essas perguntas que fizeram aqui no chat. A Arícia falou é uma espécie de soft law, e é também, que ela está se referindo lá à nossa, né, anterior. A Viviane, eu pensei no desenvolvimento de crianças como tecnologia social. Sim, dependendo do jeito que essas crianças forem, né, desenvolvidas e qual tecnologia tu fores usar. A Regina, né, produzir, que a Cris até já respondeu aqui, produzir um estudo de caso comparativo entre 2 estados acerca da política pública específica aplicada em estatais, produzindo como um estudo científico fundamentado, gerando a produção de um manual a ser aplicado. Se enquadraria como uma norma ou marco regulatório? Sim, como a Cris respondeu, né? O que eu vejo com norma ou marco manual, né? Marco regulatório? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que isso aí, geralmente, para a gente enquadrar aqui, é muito específico em algo que seja realmente aplicado ou aplicável, né? A uma demanda específica, esse estudo alguém te pediu, a prefeitura te pediu, porque quando eu já avaliei alguns marcos ou normas, sempre foi aplicado em alguma prefeitura ou, né, alguma empresa específica que foi solicitado e a pessoa desenvolveu essa norma para dentro da prefeitura ou da empresa. Então, tem muito a ver com essa aplicabilidade. Eu desenvolvi um marco regulatório ou uma norma, mas ela não foi aplicada por ninguém e eu desenvolvi porque eu fiz uma comparação. Tem que tomar um cuidado onde que tu vai encaixar, porque muitas vezes, às vezes ele vai ser talvez menos avaliado de forma menor, porque é um marco que eu desenvolvi, mas não vai ser aplicado, entendeu? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu tenho um pouquinho de restrição, e até respondendo aqui a Alessandra, toma um pouco de cuidado com relação a isso, de você só publicar dentro da sua dissertação ou tese, ou mesmo em um site, falar que isso é norma ou marco regulatório. Isso, do meu ponto de vista, existe um grau de formalização muito forte. Até estava numa banda uma vez que uma aluna falou, olha, não, eu vou fazer uma norma. Calma aí. Qual que é o teu nível ou a tua capacidade de fazer lobby? Essa foi a minha fala, e não notem isso como uma fala agressiva, uma fala para intimidar ninguém, não. Porque, do meu ponto de vista, primeiro, norma e marco regulatório é algo muito sério e é algo que exige formalização, principalmente dentro do contexto público. Ele tem, como a Bel falou, tem que ser levada para um edital, tem que ser levada para um grau de formalização que exige aplicabilidade, e inclusive está dizendo punição, que só está no meu nível de tese de dissertação. Mas o Luciano disse lá que eu tenho que seguir aquilo, mas não vou seguir, não. Cada um faz do seu jeito. Então, não é norma. Norma e marco regulatório exige punição. Então, tem que estar no âmbito da formalização. A Alessandra até comentou aqui, precisa de ser institucionalizado, legal. E até perdi aqui, Alessandra, tinha colocado. Desenvolvimento de uma política de inovação dentro da universidade. Virou uma norma desde que foi institucionalizado, eu concordo com a Alessandra. Então, precisa de um grau de formalização, senão é só uma intenção. Aí vai para outro nível. Complementando, Lu, essas normas que a gente já avaliou lá na CAPES, o que acontece? Vem sempre complementado, ou vem da prefeitura uma aprovação, ou vem a publicação dessa norma no site, ou vem a empresa, por exemplo, formalizando de que é uma norma que foi solicitada pela empresa e está sendo usada pela empresa, entendeu? Vem um certificado, né? Uma declaração da empresa ou da prefeitura, entendeu? Nesse sentido.
A proposta de rearranjo organizacional de determinada instituição pública por meio de um normativo, lei ou decreto, se enquadraria como PTT, poderia até se enquadrar como norma, né? Como um marco regulatório, uma norma dentro da instituição, de repente, se a instituição coloca a ser usada, poderia ser. Agora, tem que tomar um pouquinho de cuidado com, por exemplo, eu já avaliei um voto, né, de um professor que fez um voto no poder público e ele botou o voto como um PTT. A gente desconsiderou o voto, porque o voto está no âmbito do trabalho dele, do serviço dele. Ele descreveu os votos dos políticos, eles descrevem o voto, né? E a gente não considerou como PTT, porque era um voto, entenderam? Então tem que tomar um pouco de cuidado. É um produto que é o meu trabalho, eu sempre faço isso? Não é, isso acaba sendo o meu trabalho, o meu dia a dia, né? E não um produto que eu desenvolvi, como o Luciano e a Cris falaram aqui, por meio de pesquisa, de questões, né, que tem inovação, que tem complexidade, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Acho que esse é um ponto bem importante que a Bel tocou agora, pessoal. Mesmo quando vocês têm dúvida, será que se enquadra nisso ou se enquadra naquilo? Bom, mas ele teve grau de inovação no desenvolvimento, ele tem um certo grau de complexidade no desenvolvimento, ele é aplicável ou já foi aplicado e ele tem impacto ou impacto potencial. Se não tiver esses 4 requisitos, nem vai adiante com a ideia, porque ele precisa ter esses 4 requisitos para ser considerado um produto. O Luciano aqui botou o slide de produtos, processos em sigilo. Eu queria fazer uma analogia desse com aquele segundo que nós falamos lá, produto, processo, material não patenteável. A lógica é praticamente a mesma, só que aqui, o lugar onde foi desenvolvido isso requer sigilo. Às vezes a gente desenvolve algo numa empresa e isso é uma coisa, sei lá, uma fórmula, algo extremamente estratégico da empresa e a empresa solicita sigilo. Então, ele pode ser considerado exatamente naquela lógica lá de produto, processo, material não patenteável, só que requer sigilo. É um produto até um pouco complexo. Como é que eu vou relatar isso, né? Como é que eu vou fazer um relato de um produto, processo em sigilo, se eu pouca coisa posso falar, né? Mas este produto, então, se reduz, né? Representado no número 2 lá, só que precisa de sigilo. E aí tem que ter uma carta da empresa formalizando esse sigilo, né, para poder anexar junto com o produto e mostrando que realmente ele é sigiloso, né? E aí tu vai só descrever se é inovador, se é complexo, se é, né, a única coisa que dá para descrever. Só que sempre que a gente descreve se é inovador, se é complexo, ou isso ou aquilo, a gente precisa colocar o máximo de evidências possíveis, né? Se é um produto em sigilo, também até que ponto eu consigo relatar evidências para convencer o avaliador, né? Lu, avança nesse também, por favor. Ótimo. Principalmente quando a gente vem falando muito de tecnologia hoje em dia, a gente tem plataformas no-code, onde está até muito mais acessível para que a gente possa desenvolver softwares, aplicativos. Agora, a gente teve aqui eu acho que nós estamos no âmbito da pesquisa na academia, eu não lembro se foi eu esqueci o nome da instituição, que agora com esse nova forma de qualificar as revistas, eles produziram lá um site onde você coloca o nome da revista, da FUCAP, e eu achei maravilhoso. E houve um esforço deles e tudo, mas eles podem registrar. O que eu vejo isso como, para nós, no âmbito da academia, isso traz legitimidade, porque a gente muitas vezes produz muita coisa e não registra, não materializa. Lembra que eu falei lá atrás, né? Como é que eu torno tangível? E eu não sei quantos aqui já fizeram. O diplominha do INPI é tão bonitinho e custa R$ 190. Então, tem um formatinho. Se alguém tiver alguma dúvida de como registrar o software, pode me procurar depois, eu passo por e-mail mesmo, um manualzinho simples. São 2 folhas de Word.
E o que a gente tem? Existem só algumas condições que são importantes, né? Ah, professor, eu sou desenvolvedor e tal, eu desenvolvo software como se faz pastel. Mas não esquece que a gente tem, e até conversei com a Cíntia aqui agora há pouco no chat. Por que a gente vai retomar o que a Cristina e a Isabel explorou lá no início? Não esquece que você vai ser avaliado. Talvez fazer um programa para você de computador, um software, é fácil. Mas o que vai garantir que esse software tenha aplicabilidade, tenha complexidade, inovatividade importante, tenha ali impacto no contexto da tua pesquisa? Então, sendo gerado por e para aqueles profissionais ou aquele público que se destina à sua pesquisa. E eu lembro que a Cristina, até fazendo só uma provocação, e lembra que tem que ser aderente. A Cristina comentou lá, falou, opa, se não for aderente, a Bel até comenta bastante quando ela estava avaliando lá, ó, não é aderente. Então, você pode falar o que você quiser, não é aderente à sua pesquisa, não é aderente ao seu programa. Então, já foi glosada, né? Então, toma um pouco de cuidado com relação a isso. Hoje está muito mais fácil, está muito mais acessível a desenvolver softwares. Eu diria, o desenvolvimento do software, ele não desmerecendo, mas ele é o menos importante nesse contexto. Eu acho que é muito mais pensar no senso de utilidade. Como eu disse, os meninos da CAP, rápido, acho que foi uma semana, duas, provavelmente eu já estava desenvolvendo antes, pegaram as bases e tal, é extremamente útil. Nós que escolhemos revista o tempo todo. Então, registrou, coloquei aqui, qual que é o impacto real, qual que é o impacto potencial, que contribuições trazem. Então, é isso aí, Cris. Vamos avançar. Vamos. Passa o slide. Base de dados técnicos científicos. É um conjunto de arquivos relacionados entre si, com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas de dados, né, que se relacionam de forma a criar sentido, informação. Às vezes a gente pensa, puxa, eu vou fazer uma survey e os dados, a base que eu coleto nessa survey vai gerar uma base de dados técnico-científica. Pode ser que sim, né? Mas será que essa base me permite olhar para os dados que estão aí e gerar alguma informação? Essa base permite a outros pesquisadores extrair informações desses dados? Isso é fundamental. Se não tiver esse requisito, não se aplica para a base de dados técnico-científica, né? Bom, em geral, em resumo, é um conjunto de dados, mas que precisam ser possíveis de reaplicação, possíveis de extrair, de fazer novas pesquisas a partir daqueles dados, né, para que se configure como tal este produto. E, Cris, complementando, é importante que esteja aberta para que todo mundo possa usar. Né? Não adianta, é a minha base de dados, só eu tenho acesso e eu vou relatar como PTT. Não adianta de nada. Perfeito. Não adianta. É uma base aberta para que outros possam usar e que, de fato, dali seja possível tirar informações. Podemos ir para o próximo? Podemos, só rapidinho, mas assim, existe uma discussão aqui, que nós já fizemos algumas vezes, eu fiz uma survey, coloquei lá, coletei com 200 respondentes, 500 respondentes, esse registro é a base de dados técnico-científica. Eu tenho restrições com relação a isso, toma um pouco de cuidado. Pode ser que não. Pode ser que não. E não esqueçam LGPD, né? Então, não esqueçam LGPD. Curso para formação profissional. Tivemos até uma pergunta aí que direcionou para isso, né? É um conjunto de conteúdos estabelecidos de acordo com as competências requeridas pela formação profissional, em conformidade com os objetivos do programa de pós-graduação. Aqui, se a gente for pensar, puxa vida, eu vou criar um curso para formação profissional e isso vai validar como um PTT? Lembrem, precisa ter inovação no processo de desenvolvimento, precisa ter complexidade, precisa ser aplicável, precisa ter potencial de geração de impacto. Então, não é qualquer curso de formação profissional que se enquadra nesses critérios.
né? E nós estamos falando de um curso para a formação profissional que é decorrente de um processo de pesquisa, de uma pesquisa que foi desenvolvida e que usou ali conhecimentos eventualmente inéditos ou não, que teve um processo de pesquisa com certa complexidade, etc. Mas, sim, a ideia é a pessoa que colocou no chat, que eu não me lembro o nome, falava de uma trilha de formação profissional que muito provavelmente vai se enquadrar aqui dentro. É importante complementar, Cris, que algumas vezes, só para dar de exemplo, né? Nós já tivemos cursos, o meu curso que eu ministro lá no MBA, tá aí, botou o PTT do curso, né? Relatou, essa aqui é a minha disciplina, botou o plano de aula. Não é curso para formação profissional, porque é o curso que ele já usa na aula dele de MBA, né? Então não vai ser avaliado como um curso. Tem que ser algo para uma demanda específica, não para o teu curso de stricto sensu ou lato sensu, né? Tem que cuidar isso também. E o nosso último material didático. Material didático, produto de apoio, suporte com fins didáticos na mediação de processo de ensino e aprendizagem em diferentes contextos educacionais. Isso é importante, utilizado na mediação de processos de ensino e aprendizagem, tá? Aqui eu vou trazer o comentário da Bel, que a Bel acabou de fazer, para o material didático também. Se é um curso tradicional que eu ministro lá no stricto sensu ou no lato sensu, se eu criei um material didático para isso, não se aplica. Estamos falando de um material didático que é resultante de um processo de pesquisa, né, que teve uma literatura, uma teoria, um conteúdo inédito aí no seu desenvolvimento, que teve uma complexidade no seu desenvolvimento e que tem potencial de aplicação e de impacto. Algo mais aqui, gente? Exemplo. Desculpa, Lu, pode continuar. Não, só dar um exemplo mesmo. A gente acabou de fechar no contexto da pesquisa do meu pós-doutorando, onde nós estávamos produzindo um modelo diagnóstico de competências e nós geramos todo um algoritmo. Então, até alguém perguntou aqui, o Excel pode ser também registrado. Há uma previsão que sim, mas o que a gente colocou? A gente colocou dentro do livro toda a estrutura conceitual, toda a prescrição, todos os pressupostos. Colocamos ali como fazer passo a passo, e também geramos um exemplo de como aplicar, inclusive chamando uma camada de inteligência artificial para a prescrição a partir daquela realidade diagnosticada. Então, a gente tentou deixar o mais didático possível para ser utilizado no contexto de MBAs, no contexto das empresas, para fazer ali modelos diagnósticos de competências de profissionais. Então, num público bem amplo, mas a intenção do livro é gerar, sim, primeiro, um processo de ensino-aprendizagem e outro, um processo aplicado de diagnóstico baseado no algoritmo desenvolvido. Então, a gente achou que o impacto seria melhor por meio do livro. Então, foi até o que a Isabel comentou lá atrás. A gente gerou a solução e falou, opa, calma aí, como é que eu encapsulo isso? Então, nós encapsulamos no contexto do livro, porque o livro a gente achou que alcançaria ali uma audiência ou um praticante de uma forma melhor. E tudo isso está registrado no contexto da pesquisa. Lembrando que o Lu encapsulou como livro, mas ele vai relatar como material didático. Ele não pode relatar como livro, porque não é o produto, só para deixar claro, né? É material didático, tá bom? Só que está em formato de livro, né? Muito bem. Terminamos de dar essa revisada nos PTTs e eu acho que foi importante essa revisada pelas dúvidas que foram surgindo, né? Porque é importante a gente ter clareza dos tipos de PTT para ver como é que a gente encapsula o nosso, né? Como é que a gente define o nosso. Cris, apesar de a gente não vai, né? Nós não vamos falar, o 12º PTT seria o artigo tecnológico,
E aí, quando eu for lá relatar o meu artigo tecnológico para a CAPES, diferente daqui que a gente vai falar só do evento especificamente, mas só para deixar claro, já que a gente está gerando aqui várias dúvidas, quando eu for relatar o meu artigo tecnológico ele tem que estar publicado numa revista prática ou numa revista científica, numa seção específica para artigo tecnológico ou relato técnico. Tá? Senão ele não vale também. É uma revista prática ou uma seção específica de artigo tecnológico ou relato. É isso, só para deixar claro, né? Como que a gente vai avaliar o 12º PTT na nossa área, né? Não para o evento, claro, quando a gente for avaliar para a CAPES, for mandar para a CAPES o relato. Então, esse artigo ele tem que estar publicado, tá bom? Se ele tiver publicado numa revista científica como artigo científico normal, sem estar em relato técnico ou artigo técnico, ele vai ser glosado. Fique bem claro. E aqui que é importante a gente falar, e aí falando um pouquinho do nosso evento também, a gente desenvolveu algumas orientações, deixamos aqui o link, daqui a pouco eu vou girar aqui um PDF, disponibilizar para vocês, mas o que é importante? Aí falando um pouco, a gente vai dar essas dicas em dois momentos. Primeiro, como submeter esses relatos de PTT para o SINGEP, que são muito semelhantes até em outros eventos, então por isso a gente se sente muito confortável em compartilhar essas informações, essas orientações, para que vocês usem ela mesmo no contexto de outros eventos. Mas, falando do nosso congresso, então a gente tem formato PDF, ele pode ser submetido em inglês, português ou espanhol. Eu vou passar bem rápido e depois vocês consultam lá, né? No mínimo 8, no máximo 16 páginas. Então, tem todo um template que vocês podem utilizar. Vou só seguindo aqui, para chegar na parte mais importante. O desenvolvimento, então, do PTT, como a própria Isabel falou, a gente tem uma chamada específica para artigo técnico-tecnológico, né, o artigo tecnológico, que, inclusive, nós vamos sugerir aqui, ou vamos dar como oportunidade, inclusive, 6 delas, que nós vamos ter fast track no SINGEP, e a gente pegou essas orientações para que os 11 produtos que não são artigo técnico-tecnológico, que ele possa ser submetidos como relato de PTT. Um outro ponto importante é, quando da submissão, e vai ter lá a orientação, o resumo e o abstract ele tem que estar em separado do documento, só para facilitar a vida de vocês. Então, tem o resumo estruturado, que ele é feito em 42 palavras para cada item, e você vai submeter ele no próprio site. Então, a gente vai falar um pouco da construção propriamente dita. Então, primeiro, você vai ter um dos 11 relatos, e o que é legal aqui, até o Marcos estava comentando. Eu tenho aqui uma solução que eu gerei. Como é que eu faço para submeter ou para uma revista, ou para o SINGEP, ou para outro congresso? Eu vou submeter como como é que você colocou aqui? Deixa eu só pegar. O relato de PTT? Não, era o relatório técnico conclusivo. É o relatório conclusivo. Então, você vai encapsular isso dentro do relato como um relatório conclusivo. E aí, até te dando outra dica, o processo é mais importante do que os resultados. Então, se o processo pode ser um produto não patenteável. Não sei se você entendeu, Marcos. Então, foi o que a Bel comentou. Você pode ter um olhar, e esse aqui é o importante, você pode ter um olhar ao encapsular e falar, opa, ele se encaixa mais aqui. O que vai fazer você ir para um lado e não para o outro? Coerência. Né? Coerência. Você vai descrever, você vai... lembra que eu comentei, se você está relatando só o resultado, então eu acho que o relatório conclusivo ele é importante, porque tem lá, causou 20% de economia, mas o processo é menos importante do que o resultado. O processo ele é importante, inclusive ele pode ser replicável. Então, se não foi patenteável, foi o que a Cristina falou, joga ele lá no produto tecnológico não patenteável, né? Eu não lembro agora o nome, mas tem ali nas anotações para vocês. Então, é o básico de todo o artigo que a gente tem. O objetivo, relevância, originalidade, metodologia, principais resultados.
contribuições teóricas e contribuições metodológicas. Mesma coisa aqui com relação à utilização do modelo. Qual que é a particularidade? Como a gente está escrevendo um relato de PTT, a gente carrega menos na tinta com relação ao estado da arte. A gente está menos preocupado com fazer toda aquela construção teórica. Não quer dizer que a gente não tenha que trazer, mas eu não preciso ter uma boa sessão extensa de referencial teórico. E muitas vezes, até discutindo com a Cristina e com a Abel recentemente, muitas vezes a literatura cinzenta, ela talvez pode dar mais suporte. Porque a literatura, lembra que você está falando com o praticante. E muitas vezes recorrer à literatura cinzenta, inclusive para discutir talvez com essa literatura acadêmica, ela seja mais importante para você. No contexto, lembra que a gente comentou aqui, para gerar a patente, você vai ter que ir nas bases patentárias. E a gente tem utilizado isso, inclusive em artigos. Citar patentes. A nossa solução chegou nisso, inclusive baseado em 3 patentes. Pode pontuar na aplicabilidade e replicabilidade por outros órgãos. Então, e aí você vai... lembra que eu falei, Marcos? Se o processo é mais importante, enquadra como processo. E aí você vai ver o que é mais coerente ali. Com relação à estrutura, eu acho que essa é a parte mais importante. Por quê? Eu acho que é um grande desafio nosso, e não só nosso, acho que de todos os eventos e a própria avaliação por parte da CAPES. Como é que a gente garante que o nosso relatório, e mesmo lá no Sucupira, né, a Cristina e a Isabel agora passaram alguns meses debruçadas no Sucupira, como é que eu faço para materializar ou dar maior tangibilidade à minha solução? Primeiro, a gente tem um desafio, acho que ficou muito claro para todos aqui, que o desafio de, ok, eu vou enquadrar neste, então eu vou rotular. Alguns são mais simples, como um programa de computador, patente. Outros são mais complexos, como a gente comentou. É um curso? Não, mas eu fiz um livro. O livro é um material didático, como a Isabel chamou a atenção. Então, rotulei. Uma vez que eu rotulei, aí a Cristina ainda comentou, volta às bases. Vai lá no relatório do grupo técnico e vê o que ele descreve. Fala deles, para que você justifique de forma coerente o seu enquadramento, o que você colocou como rótulo. E aí depois garante, mesmo a partir do título, uma forma mais simples, objetiva, de que o título condiz com o que você está produzindo, o que você está entregando. O contexto em que se apresenta o problema. Aqui a gente tem uma dica já para falar como é que se constrói essa introdução. Embora muitas vezes a gente não chame de introdução, você tem que ter ali alguns elementos básicos para que você possa apresentar esse produto. Qual que é o diagnóstico? Então, a gente pode dizer que isso aqui são sessões que você vai apresentar no relato. Olha aqui, chegando de forma muito simples. Quais sessões a gente poderia ter? Contexto em que se apresenta o problema, traz talvez um pouco da lente teórica, do contexto mais amplo, o diagnóstico a ser desenvolvido numa sessão 2, a adoção e contribuições do PTT, e aí a avaliação que a Cristina já apresentou antes, e referências. Tome bastante cuidado com as referências, que ela tem que dar suporte à sua fala, e recorra, inclusive, e aí eu vou falar de forma diferente do que a gente faz nos artigos científicos, recorra, inclusive, à literatura cinzenta. Cristina, eu vou pular esse, aí você volta. Acho que talvez faça mais sentido aqui eu fazer essas dicas e você voltar para a avaliação. Sim, então, sim. Por mais que eu não chame de introdução, muitas vezes a gente fala, lembra que eu comentei aqui, há uma sugestão nossa de contexto em que se apresenta o problema. É a grande introdução do nosso trabalho. Qual seria? O contexto geral. Eu gosto muito de uma dica do Creswell, que ele chama de gancho narrativo. Gancho narrativo, o que é? O primeiro parágrafo que você apresenta para a sua audiência tem que ser uma informação mais generalista, em que ela chama, inclusive, uma audiência mais ampla
para o teu contexto de pesquisa. Por exemplo, o Marcos está falando lá de redução de energia, de consumo de energia em determinado setor. Pô, tem um relatório setorial, X, então, o desperdício de energia nos últimos tempos ultrapassa índices de 40%, isso impactando na competitividade. Opa, é uma informação mais generalista, que acaba trazendo um público mais amplo, não acadêmico, inclusive, lembra que a gente está no contexto do praticante, inclusive, e aí depois você desce, talvez, para conceitualizar, operacionalizar alguns termos, nós somos acadêmicos, não tem como fugir disso, e aí você vai para a problematização. Na problematização, alterne entre a literatura acadêmica e literatura cinzenta, dando também importância à literatura cinzenta. Traga o objetivo, declare. Eu acho que é muito importante, embora para você muitas vezes esteja óbvio, declare qual é o tipo de PTT, declare qual é o tipo de solução. Por isso que eu falo, eu gosto muito de pensar na solução. O que você está levando para mim? O que você está trazendo? Ah, é internet. Não, é maior a velocidade da internet. A redução do consumo de energia. Tá, mas me diz, o que é isso de benefício? Qual que é o benefício que essa solução me traz? Então, pensa sempre na entrega de benefícios, na realização de benefícios ali dessa solução. Algumas informações básicas da produção do PTT e contribuições de impacto. Eu diria, e aí, do meu ponto de vista, depois a Isabel e a Cristina, elas podem também opinar. Essa primeira leitura, e nós vamos avaliar também os relatos aqui, essa primeira leitura que a gente faz, logo na primeira sessão, ela é importante. Ela situa cada um dos relatos, ela posiciona você no contexto da pesquisa e ela valoriza ou não a sua solução. Então, essas são algumas dicas aqui de como você pode trazer, já na primeira sessão, uma boa estrutura do seu relato. No segundo momento, você vai falar do diagnóstico e desenvolvimento. Retome o problema, aprofunde a descrição da solução. Como é que ela foi desenvolvida? Como é que eu cheguei lá? Aí é o momento de você mostrar o grau de cientificidade que você imprimiu nessa solução. Esquemas, modelos podem dar mais clareza. Coloca lá um esqueminha, uma figura. A gente gosta, né? Tabelas, figuras, elas são muito importantes para dar mais clareza àquilo que você fez. E traga resultados da aplicação. Mesmo aqui, você já pode estar dando esses indícios. Lembra que é um documento simples? E no terceiro momento, a gente vai fazer a avaliação. Então, acho que até ficou um pouco maior aqui, né, Cris? Mas acho que deu certo. Tá? Deixa eu só te complementar um pouquinho, Lulu. O que é importante, né? Em toda essa estrutura que o Lulu trouxe para a gente, é importante em algum momento tu deixar claro o que é o teu PTT, né? Explicar direitinho o que é, deixar claro para o teu leitor o que é o PTT. Muitas vezes a gente já viu, né, Lu? Exatamente. A gente já viu alguns PTTs sendo submetidos lá no SINGEP, onde a gente não sabe o que é o PTT, entendeu? Não fica claro qual é o produto. Então é importante a gente ver isso. Eles dão mais importância, e não é errado, mas deu mais importância pelo processo. Não, fiz uma pesquisação legal. Tá, pesquisação é o processo. O que você Exatamente. gerou? No que foi gerado. Explica para o teu leitor, né? Explica para o teu leitor o que é o teu produto. E aí, nisso, pessoal, a gente sempre tem que lembrar que quem é o autor, para o autor é tudo óbvio, mas para o leitor nada é óbvio. Então, a gente precisa deixar claro o que é o PTT, porque para que outro profissional possa pegar aquele relato de PTT, entender o que ele é e, inclusive, aplicar ele. A Lindsay fez uma pergunta aqui sobre a literatura cinzenta. Um exemplo, né? O Luciano fez uma patente, mas ele precisa procurar lá, e o Luciano pode até complementar, ele precisa procurar na literatura cinzenta quais os tipos de patentes já existentes para ver se vale a pena
ele utilizar essa patente, ou fazer essa patente. Ele precisa saber, ele procura na literatura cinzenta. Eu estou aplicando um modelo. A literatura cinzenta, a gente vai ver se já tem produtos iguais ao nosso, né? Vão ajudar a gente a complementar isso. Então, é nesse sentido, viu, Lindsay? Não sei se alguém quer complementar. Só para deixar claro, para quem não entende ainda o que é a literatura cinzenta, até meio ruim, muitas vezes as pessoas criticam, mas é a forma que a gente classifica há décadas. A literatura cinzenta é aquela que não passou por revisão por pares, ou seja, não está em uma a revista acadêmica que tem um processo editorial de revisão por pares. Então, o que é, Lindsay? Uma norma, um regulamento, informações de um site. A Isabel falou bem, quando eu vou depositar uma patente, eu tenho que olhar para os sites. Vamos supor, eu estou desenvolvendo aqui uma solução que reduz o consumo de energia nas casas. Mas tem um monte de empresa que já faz isso. Inclusive, só que elas não patentearam. Eu vou ter problema no processo de análise, porque esta informação já está disponível. Então, se já está disponível, pelo contrário, eu estou até plagiando. Então, é só esse. Então, sites, relatórios, jornal, revista, tudo aquilo que a gente costuma usar, tudo aquilo que não está numa revista acadêmica, que tem revisão por pares, é literatura cinzenta. Por que o nome é cinzento? O processo de construção desse conhecimento é cinzento. Então, Lu, a Rosana ali está perguntando, os livros são literatura cinzenta? Não, os livros não são considerados literatura cinzenta, apesar de não estarem em revista. Aí tem só que tomar um pouco de cuidado, né? Ele é acadêmico, todavia é um material acadêmico publicado não por revisão por pares, mas tem um processo editorial, né? Um processo editorial. Agora, se está dentro de um livro, mas é um manual, então, é literatura cinzenta. Só tomar um pouco de cuidado com relação a isso. E para a gente fechar, eu sei que é muita informação, a gente, infelizmente, é o trade-off, ou a gente trazia todo esse conteúdo, ou ficava só nas dicas de redação. E eu acho que essa é a parte mais importante. Tudo isso para dizer o seguinte, no final das contas, você tem que comprovar que esses indicadores, eles estão lá. Aí é contigo, Cris. Bel, esse slide é igual o que eu falei lá no início, tu quer falar, talvez, às vezes, um jeito diferente de falar, pode ser que reforce alguma coisa com o pessoal? Senão eu falo de novo. Não, pode ser. Bom, é importante que para o nosso PTT, ou até mesmo para avaliação no geral, como a Cris já falou, né, uma repetição mesmo, só para a gente reforçar aquela questão, né, vamos repetir para ver se entra na nossa cabeça e a gente entende, né, como fazer. É importante que seja aderente. Nós já pegamos algumas avaliações de produtos técnicos tecnológicos na CAPES, como a Cris até deu exemplo, de uma solução para bactéria, não sei do que, da onde, é um super PTT, né? Parafraseando a Cris, um baita impacto, né? Vai causar muitas coisas, vai ser ótimo, é uma solução excelente, mas não é de administração. Então, a primeira coisa que a gente faz quando avalia um PTT é olhar se é aderente. Ele não é da área de administração, ele já é glosado. Então, ele nem vai ser mais avaliado. Ele já recebe um não na primeira etapa, então já não vai ser, né, aderente. E para nós aqui do evento do SINGEP, a gente quer que seja aderente com as áreas do SINGEP, né, com o evento, com gestão de uma maneira geral, com a área de administração para nós, né. A inovação, é importante a gente dar uma olhada, que a inovação ela é um pouquinho diferente da maneira de avaliar, né? Para nós, a inovação é como a CAPES avalia. Ela vai dizer, se não tem nenhuma orientação à inovação, ela vai dizer que é sem inovação. Então, a gente já vai dizer que não tem inovação, porque as informações que são relatadas, elas não vão permitir que a gente veja conhecimento ali dentro diferenciado, né? Já são conhecimentos que foram utilizados na criação do PTT, então a gente não consegue identificar conhecimento nenhum.
que é um pouco difícil, né, a gente dizer que não tem inovação nenhuma. Mas aí se a gente vai lá e vê que são relatadas, né, a gente identifica orientações de inovação que foram adaptadas, né, algumas questões já conhecidas, mas foram reutilizadas, conhecimentos pré-estabelecidos, a gente diz que tem uma baixa inovação. Se a gente vai lá e vê que a informação relatada permite identificar uma inovação incremental, aí a gente diz que é média inovação. Se a gente vê uma inovação totalmente, né, sem conhecimento já pré-estabelecido nenhum, né, utilizando uma orientação e inovação já radical, a gente diz que tem uma alta inovação. Então, é assim que a CAPES traz inovação para a gente, e a gente utiliza isso para avaliar o nosso PTT também, tá? A mesma coisa quando a gente vai lá, então, para a complexidade. Né? Esse PTT que a gente está submetendo e que a gente vai relatar, a gente está olhando que ele teve uma combinação de atores, né? Teve laboratórios, empresas envolvidas, os conhecimentos necessários para a criação desse desenvolvimento também estão combinados ali. Se a gente vê que o PTT que foi relatado não fala nada de complexidade nenhuma necessária para a criação, a gente diz que ele não tem complexidade nenhuma. Agora, se a gente vai lá e diz que essas informações relatadas dentro do PTT permitem identificar a combinação de atores, né? Tem uma combinação de conhecimentos, a gente diz que tem uma baixa. Mas se diz que tem uma combinação de atores muito grande, tem várias pessoas envolvidas, várias entidades, empresas, várias, né? Uma média, a gente já diz. Agora, quando uma combinação de atores e conhecimento junto, a gente diz que é alta, né? Muito grande. Então, a gente combina os atores com o conhecimento pré-estabelecido para dizer se tem baixa, média ou alta. Então, depende muito. É legal a gente olhar na hora de relatar e quando a gente avalia também um PTT, olhar bem essas questões estabelecidas pela CAPES, que é o que a gente vai usar. Né? Muitas vezes a gente conversa, mas complexidade pode ser 1000 coisas, né? A inovação pode ser 1000 coisas. A gente não adianta inventar a roda, a gente tem que olhar para o que a gente é avaliado, né? Como a CAPES. Então, agora a gente viu ali os 2 elementos de criação do PTT. Agora a gente vai olhar os 2 elementos de aplicação. Depois que o PTT já está pronto, como que a gente avalia se o PTT ou relata, né? Ou vice-versa. Então, a gente vai para a aplicabilidade, por exemplo, e aí na aplicabilidade a gente tem uma aplicabilidade potencial, é o quanto esse PTT pode ser aplicado, né, posteriormente, porque ele não foi aplicado ainda, ou uma aplicação realizada. Esse PTT ele já foi aplicado de alguma forma, então ela é realizada. Na avaliação, a gente tem para o evento, a gente vai considerar esses 2 itens, né? E na CAPES também é considerado e tem valores de pontuação para cada um desses itens. Se eu tenho um PTT que eu fiz e ele não foi aplicado ainda, ele é considerado porque ele tem um potencial. Ele vai ser um pouco mais baixo na avaliação, mas ele tem um potencial de ser aplicado. Então, a gente tem que pensar, né? Ele pode não ter aplicabilidade nenhuma, ele pode ter uma baixa aplicabilidade potencial, uma média aplicabilidade potencial ou uma alta aplicabilidade potencial, porque essas informações do PTT indicam que ele pode ser aplicado e replicado com muita facilidade, então ele vai ser alto. Agora, quando a gente vai para o realizada, também ele pode não ser realizado, não ter aplicabilidade nenhuma, né? Essas informações que a gente for relatar lá indicam que ele não pode ser aplicado, ele nunca foi aplicado. Então, ele tem sem aplicação realizada, ele vai ser avaliado dessa forma. Agora, se eu vou lá e indicam que o PTT já foi empregado, mas com dificuldade, ainda está bem no início, ele vai ter uma aplicabilidade baixa realizada. Se eu vou lá e digo que ele foi empregado com facilidade, o PTT, né? Então, ele já tem uma média aplicabilidade realizada. Agora, se eu vou lá e digo ele foi aplicado já com muita facilidade, várias vezes, atingiu não sei quantas pessoas. É uma aplicabilidade realizada alta. E aí eu vou lá para o impacto também, que é da mesma forma, tem o potencial e o realizado. E é a mesma forma que a gente utiliza, né, o quanto esse PTT ele tem um potencial impacto, né, o quanto ele pode impactar potencialmente as pessoas, ele não foi aplicado ainda, então ele não impactou ainda ninguém, então ele não apresenta potencial realizado, aplicação, impacto, desculpa, mas se ele já foi aplicado,
ele tem... Então, é assim, é da mesma forma, né? Agora eu confundi vocês, mas vamos lá. O potencial, ele não tem impacto nenhum ainda, ele não vai poder ser aplicado, eu posso dizer que ele não tem. É muito difícil ele ser avaliado sem impacto potencial nenhum, né? Porque a gente sempre tem uma maneira de dizer que ele vai impactar de alguma forma. Então, mas ele pode ser baixo, pode ser médio ou pode ser alto, e o realizado ele já tem que ser realizado. Eu já tenho que ter. Se eu não apliquei ele ainda, eu vou ter um sem impacto realizado. Agora, se eu tive baixas transformações causadas com aquele meu PTT por enquanto, eu vou ter um baixo impacto realizado. Eu já tive razoáveis transformações realizadas, eu vou ter um médio impacto realizado. Agora, eu já tive uma grande transformação causada, eu tenho um alto impacto realizado. Desculpa, Bel, só para complementar, quando a gente fala já tive um médio impacto realizado, bom, vamos dar evidências disso. Não basta dizer alto, baixo, médio, é preciso a gente dar evidência. Tantas pessoas já utilizaram o produto, tantas empresas já aplicaram, é preciso dar evidências, porque imaginem, é como se fosse um processo de auditoria, né? Imaginem que o auditor está lá lendo e ele vai só acreditar na nossa palavra. Então, o que a gente puder dar de evidências é muito importante para poder embasar o que nós estamos dizendo. Boa, Cris, bem lembrado. Essas evidências são muito importantes, com certeza. Embasar o porquê que eu estou dizendo que ele tem um médio ou um alto impacto, né? É isso mesmo. Acho que é isso, né? Não sei se alguém quer complementar com alguma coisa ou tem alguma dúvida. O Luciano já está respondendo as questões aqui, a Cris também. Acho que a gente respondeu praticamente todas as questões. Antes de abrir para perguntas, eu sei que tem algumas coisas que vocês vão ir, eu vou só passar os últimos 2 slides e vou gerar um PDF, colocar um link aqui para o pessoal. De novo, o intuito não é somente trazer para vocês alguns esclarecimentos, trazer nossas lições aprendidas, mas também convidar aqui a todos para que possam submeter os seus relatos de produto técnico tecnológico ao SINGEP. Então, fica aqui o convite, tem o QR Code, é fácil nos encontrar, a Cristina já colocou o link. E como oportunidade, o que a gente tem também? Nós temos o Fast Track, que é normal praticamente a todos os eventos, mas a gente tem, pelo menos esse ano, 6 revistas que vão ser direcionadas aí os produtos tecnológicos ou os relatos de produto tecnológico encaminhados para o SINGEP. Então, a Isabel até destacou, mas eu não publiquei, qual que é o canal para publicar? E eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem dificuldade, né? Essa é uma atividade que a gente tem dificuldade, então a gente tem 2 revistas aqui da Uninove, que é a IPTEC, e a revista de gestão de projetos. Nós temos esse ano uma parceria que, inclusive, a Adriana vai estar no Conversa com os Editores, né? Ela vai poder tirar algumas dúvidas lá também esse ano, no nosso evento, que é da GV Executivo. Tem o pessoal da Sintec, que está mais direcionado à inovação, tecnologia e contabilidade, pessoal do marketing e sustentabilidade. Então, se a gente tem 2 artigos para cada um, então a gente já tem 12 oportunidades aqui de direcionamento, respeitando aí todos os critérios de qualidade dos trabalhos. Não é que todo o trabalho for submetido, né? Normalmente vai ser direcionado, mas aqui algumas oportunidades para vocês. Cris, eu vou tirar, Cris e Bel, eu vou tirar Tá bom, da tela, pode tirar. Eu quero complementar a tua fala. Eu quero complementar essa pergunta aí da Lê. O que acontece? A gente fica, às vezes, muito ansioso, né? Meu Deus, onde que eu vou publicar esses meus relatos, né? Gente, a intenção da CAPES em proporcionar relato técnico para a gente não é publicação, tá? Eu quero que fique bem claro isso para vocês. E aí eu já vou complementar por que essas revistas estão, então... mas então por que as revistas, né? O IPTEC, por exemplo, está colocando relato de PTT, né? A intenção é que nós possamos produzir produtos que sejam aplicáveis e que as empresas, comunidade,
pública, privada, possam usar os nossos produtos. É aproximar as nossas produções dos nossos programas de stricto sensu com o mercado, é fazer isso. Então como é que a gente faz? A gente tem que mostrar que os nossos produtos estão sendo aplicados e usados. Então, o que essas revistas, por exemplo, os eventos, né, a ANPAD, nós, do SINGEP, né, que estamos proporcionando esse workshop, o IPTEC, que é uma revista da Uninove, por que a gente está, então, querendo fomentar os eventos? Por que a gente quer que tenha relato de PTT? Porque a gente quer ajudar a mostrar essas avaliações e fazer com que as pessoas mostrem esses produtos e que esses produtos possam ser melhorados, que é a intenção de qualquer evento, né? Mostrar os nossos produtos e dizer, como que a gente pode melhorar esses produtos. Publicar. O IPTEC, por exemplo, o que a gente quer? Por meio do IPTEC, a Cris até é a editora da revista, ela pode complementar e me ajudar com isso, mas por meio do IPTEC é fazer com que esses relatos de PTT sejam divulgados. É a intenção da revista IPTEC. Não é, vocês não vão, eu vou publicar no IPTEC o meu relato e agora, né, mudou a nossa classificação, é um muito bom, é um insuficiente, Não, vocês não vão ser avaliados dessa forma pelo relato de PTT publicado em uma revista. A intenção de eu publicar o meu relato de PTT numa revista é divulgar o meu relato e fazer com que ele seja mais acessível possível para as pessoas utilizarem o meu produto, tá? Não é a publicação que valida o meu PTT, a não ser o 12º lá, que é um relato técnico, um artigo tecnológico. Os demais, o que valida é a maneira com que eu vou relatar e como eu aplico, a maneira como eu construí esse meu PTT, tudo que a gente já explicou, né, de como ele vai ser avaliado. Não sei se a Cris quer complementar, o Lu. Só para avisar, eu coloquei aqui no chat já o PDF. Ele é carregado de propósito para que possa contribuir com vocês com todo o conteúdo que a gente expôs. E uma coisa importante, Bel, você conhece mais do que eu, quando você fala de impacto, talvez a publicação ela pode ser uma evidência de alcance. Então, eu publiquei num evento, levei, ou está na revista, e tem os indicadores. Muitas revistas têm os indicadores de acesso, download. Isso pode ser registrado para vocês, vamos supor, principalmente para as teses. Você gerou o PTT, publicou ali o relato técnico do seu PTT, seja ele, inclusive, uma patente. Tem revistas internacionais hoje que elas recebem o relato de patente, isso tomando todos os cuidados, depois que você depositou, não esqueçam. E isso pode ser uma evidência de impacto. Exatamente, Lu. Essa é a intenção das revistas que publicam relato de PTT. É divulgar as pesquisas, divulgar os produtos, fazer com que eles sejam conhecidos. E é uma evidência de que ela está lá pública, né? Onde melhor estaria um relato, um produto teu para ser usado e ser pesquisado e olhado dentro de uma revista, né? Então, essa é a intenção do IPTEC, por exemplo, e outras revistas que o trouxe, e também dos eventos. Por isso que nós estamos abrindo para os eventos, né? O SINGEP aqui está abrindo para que a gente possa colocar e submeter os nossos relatos de produto lá, tá? Então, não pense que vocês vão ser avaliados pela revista. Não, vocês vão ser avaliados pelo produto, né? E é uma evidência de, nossa, publiquei o meu produto lá no IPTEC, por exemplo. Então, meu produto está lá disponível. E eu posso até trazer aquele relato do IPTEC para botar na CAPES, né? Como uma evidência de que ele já está lá público, como o Lu trouxe aqui para gente. Então, é isso. Minha parte é isso também. Da minha parte também. É muito conteúdo, tem que digerir isso. A gente espera depois aqui, nós temos um apoio que está gravando, acredito que está sendo gravado, e depois a gente disponibiliza também nos canais para que vocês possam acessar. A gente só não tem um link agora, mas procura lá o PPGA, PPGP, e a gente compartilha lá no LinkedIn ou outros canais, tá? A gente fica à disposição de todos vocês. Ficamos bem felizes, né? Do SINGEP, por favor. Ficamos bem felizes, hein? 140 e poucos, quase 150 pessoas 150, assistindo. chegou a bater 150. Muito legal, muito legal. Agradecemos a todos pela participação. Muito obrigada.
Oi, a Vivi levantou a mão. Oi, Vivi. Eu queria perguntar uma coisa. Quando que a gente tem que submeter esse PTT? A submissão é até dia 8 de agosto. 8 de agosto. E aí daria tempo, professor, para fazer um framework assim para... Não, então aí... Não, aí tu tem que falar com a tua orientadora. Aí tu tem que conversar com a tua orientadora, entendeu? Para quem não entendeu, a orientadora é ela mesma. Explica, não, para submeter... Falar com a minha Só quem já tem pronto, Vivi, não dá. Exatamente. Para submeter nesse momento, precisa já ter alguma coisa pronta, senão não viabiliza o processo do pessoal. Tipo o teu artigo técnico tecnológico, o teu artigo técnico, relato técnico, dá para submeter. Ele não vai como PTT, ele vai como artigo técnico, entendeu? Mas tu não tens um PTT, não. Só depois, quando tu terminar a tua tese, aí tu vai ter um PTT para submeter. Combinado. Obrigada, pessoal. Meus caros, muito obrigado por prestigiar aqui. Nós montamos com carinho essa apresentação e esperamos aí que possa contribuir com vocês e estamos também aí à disposição. Eu acho que podemos encerrar. Tchau, tchau para todos. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada pela audiência.